Olá, meu nome é Edson Marcos Soares e eu sou da Igreja Evangélica Irmãos Menonitas da Vila Rio Negro. Será que vai chover? Essa é uma pergunta que a gente tem ouvido muito nos últimos dias. Estamos vivendo aí um tempo de seca, um tempo com uma das piores secas do nosso estado. E isso me fez pensar uma coisa, eu estava meditando outro dia. Eu lembro que antigamente, quando a gente fazia essa pergunta, será que vai chover? A primeira coisa que a gente fazia era olhar para o céu, era olhar para ver se via algumas nuvens, para ver como estava. E hoje as coisas mudaram. Hoje a gente olha para o celular, a gente olha para o aplicativo. Quando alguém pergunta para você, será que vai chover, ou a previsão das chuvas, a primeira coisa que você faz é buscar no aplicativo e ver o que está sendo, né, qual que é a programação do tempo, as chuvas, a previsão. E as coisas mudaram, né? Bem, com relação a esse problema que temos visto, né, da falta das chuvas e problema de falta de água, eu me lembro de uma história da Bíblia, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, quando ela fala de Elias, conta a história de Elias e do rei Acabe do povo de Israel. O rei Acabe, ele foi um rei que fez coisas más, era o líder da nação de Israel, e ele fez muita bobagem, e Deus estava aborrecido com ele, e Deus resolve então castigar o reino todo por conta disso. E em Tiago 5, no capítulo 5, ele fala que Elias orou para que não chovesse. E eles ficaram 3 anos sem chuva. Nesses 3 anos, eu quero que você pense comigo que a região deles era uma região já desértica. E a Bíblia fala que não foi só chuva, né? Quando Deus diz que Ele não faria chover do céu, Ele diz que não vai ter chuva nem orvalho. Então eles enfrentam uma grande seca, eles enfrentam uma época muito difícil, e com a seca vem a fome, né? Com a falta de água vem a fome também, porque a terra não conseguia produzir. E em 3 anos eles passam por muitas dificuldades. Eu fico pensando que nesses 3 anos, quantos pais, quantas mães, né, vendo seus filhos passar necessidade, vendo seus filhos passar fome, passar sede, eles oraram e buscaram ao Senhor. Depois desse tempo, desses 3 anos que a Bíblia fala, Deus fala com Elias novamente e diz para ele que vai fazer chover novamente. Então Deus dá uma promessa para Elias, Deus dá uma palavra só, eu vou fazer chover novamente sobre a terra. E Deus fala assim, você vai lá e avisa Acabe, né? Você avisa o líder que vai ter chuva novamente. Então o que acontece? Elias vai lá e fala com Acabe, diz, seu rei, o negócio é o seguinte, né? Deus falou que vai ter chuva novamente. E vocês podem se preparar que vai chover, vai voltar a chover. Porque Deus tinha ouvido, né, o clamor da nação, Deus tinha ouvido as orações daquele povo a respeito da falta de chuva e a respeito de todos aqueles problemas que eles estavam enfrentando, com fome e tudo mais. E Deus coloca essa palavra para Elias. Eu queria que você prestasse atenção na reação de Elias, tá? Quando Deus fala para Elias e Elias fala com Acabe vai para casa dele, tudo bem, né? Vai voltar a chover, que bom, ele era o rei, ele não estava sofrendo por causa disso, né? Com certeza. Embora o povo estivesse, ele não estava sentindo tanto. Mas ele vai para sua casa e espera a chuva. E Elias, ele resolve, então, quando Deus fala com ele, ele vai para o Monte Carmelo, ele leva junto com ele o seu ajudante, e o que ele faz? Como todo bom cristão, ele vai orar. Né? A Bíblia fala que eles subiram no Monte do Carmelo e eles começam a orar. Né? Elias, a Bíblia diz que Elias se ajoelha, ele coloca a cabeça entre os seus joelhos e ele começa a orar a Deus pedindo pela chuva. Essa confirmação desse texto está lá em Tiago 5, no versículo 17, ele fala que Elias orou novamente para que chovesse. Mas eu queria que você prestasse atenção que quando ele faz isso, ele ora, e daí quando ele termina de orar, ele fala para o seu ajudante, ele fala assim, Geazi, o nome dele, assim, Geazi, você vai lá e dá uma olhadinha lá para o lado do mar. Ele estava em cima do Monte Carmelo, o Monte Carmelo ele fica de frente para o mar Mediterrâneo, dali você consegue ter toda uma visão do mar,
Pensa naquela visão assim, né? Aquele horizonte, o mar lá longe, aquele céu limpinho, né? Geazi vai lá e olha assim, e vê aquele céu azulzinho, aquele sol brilhando, o mar e tal, e diz, não vê nenhuma nuvem nem nada. E Elias pergunta, tem alguma nuvem? E ele diz, não, não tem nada. Então o que Elias faz? Embora Deus já tinha prometido para ele que ia fazer voltar a chuva, Elias se ajoelha novamente e ele volta a orar. Então depois disso ele fala novamente com Geazi, agora volta lá e vê se tem nuvem, vê se tem chuva. Geazi vai lá, olha para o céu, não, o céu está limpinho, não tem nada, não vai chover. Volta, ó, não tem. E assim Elias volta a orar de novo. E isso acontece em segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Sexta vez, Elias olha, não, pede para Geazi lá olhar o mar, ele vai lá, olha, não tem nada. Então, Elias, mais uma vez, se ajoelha, ora mais uma vez, e daí, assim que ele termina a sua oração, pergunta, vai lá e dá uma olhada. Aí quando Geazi vai lá olhar pela 7ª vez, ele olha para o mar e lá longe ele vê uma nuvenzinha. Ele vê uma nuvenzinha pequenininha, ele olha assim, aquela nuvenzinha assim. Aí ele volta correndo pro Elias e diz, ó, eu vi, lá tem uma nuvenzinha bem pequenininha assim, parece do tamanho da minha mão. Era tudo que Elias estava esperando. Ele disse, então, fechou. Podemos descer porque vai chover, vamos se apressar porque daqui a pouquinho vai chover. E eu fiquei pensando, por que Elias teve que orar 7 vezes? Você pode pensar assim, entendi. Tudo que eu vou fazer agora eu vou ter que orar 7 vezes para que Deus me ouça. Não. Quando Elias ora pela 6ª vez, o número 6 na Bíblia, ele representa a imperfeição. Né? Existem várias referências, inclusive na Apocalipse, o 666, você pode pesquisar. Né? Ele significa o número da imperfeição. Mas o 7, ele significa para Deus um número perfeito. Ele dá para Deus um tempo perfeito. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que exista uma palavra de afirmação de Deus sobre a sua vida, uma promessa de Deus sobre a sua vida, você tem que orar, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar em Deus a oração. E você vai orar quando? Até quando sobre isso? Você vai orar até que você veja um sinal. Elias orou até que aparecesse aquela nuvenzinha lá no céu. E quando ele viu aquela nuvenzinha, ele entendeu. Era o sinal de Deus para que a chuva estava chegando. Então, quando ele vê o sinal de Deus, de que a chuva estava chegando, então ele exercita a sua fé. Ele diz, não, agora chegou, já oramos, agora nós vamos só crer que a chuva vai chegar. E como é que ele faz isso? Ele faz, não, vamos descer correndo porque a chuva está vindo aí. E a Bíblia confirma isso, não? Eles mal desceram um monte, a chuva já caiu fortemente sobre a terra. Então, o que a gente aprende com isso? Que você tem que buscar a Deus sempre. Orar sempre. Até que você veja o sinal do céu. O sinal do céu, né, é um sinal de Deus. Pode ser uma palavra de afirmação de alguém, pode ser, né, alguma coisa que você vai saber que aquele é o ponto. E quando você orar até que você veja aquele ponto, você receba aquela confirmação de Deus, aí sim, você recebeu, você exercita a sua fé e diz, não, agora vai chover, agora isso vai acontecer na minha vida. Entendeu? Então, essa é a palavra de Deus no teu coração. Ore, mesmo que exista uma promessa de Deus na tua vida, continue orando. Até quando? Até quando você receber a confirmação de Deus. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se você gostou dessa palavra, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas, faça a palavra de Deus conhecida. A palavra de Deus foi feita para ser conhecida. Você pode replicar essa mensagem, você pode mandar ela para outras pessoas, pode usar ela. Use. A palavra de Deus foi feita para ser usada e para ser anunciada.